que é bastante conhecido no futebol português. Foi jogador do Sporting Clube Braga e também teve uma passagem por clubes como a Naval 1º de Maio e o Sporting Clube Portugal, isto num contexto nacional, e também jogou no estrangeiro. Iniciou a sua carreira no Brasil, é brasileiro, e mais recentemente também teve passagens pelo Sporting Clube Braga nos escalões de formação e equipa B como treinador. Convosco, Vender Said. Obrigado, Vender, antes de mais, por disponibilizares este tempo connosco. E se calhar deixava já uma primeira pergunta que passa por saber como é que surgiu o futebol na tua vida, se foi uma coisa natural, jogar com amigos, ou por indicação de algum familiar ou amigo começaste a jogar. Olá, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre a minha vida em geral, né? Aquilo que eu fui enquanto, não só enquanto jogador, mas enquanto cidadão e homem. E muito obrigado pelo convite. Agora, lembrando que você esqueceu o belenense, senão, É verdade, é verdade. É um erro, é um erro. senão eles vão ficar tristes comigo. Então, foi muito interessante, né? E aquilo que você falou, meus anos aqui em Portugal. É, Sou brasileiro português, hoje em dia já me considero um Tuga, né? Pela adaptação aqui ao país, às pessoas, a como eu fui recebido. Então, por isso aqui, Caio, fiquei. Adoro estar em Portugal. Agora, respondendo a tua primeira pergunta, o futebol surgiu na minha vida muito cedo, né? O meu pai é um professor de educação física, né? Foi, porque ele hoje é aposentado. Então, professor de educação física, você tem um desporto todo dia falado na tua casa, né? Eu ainda garoto saía com ele para ver ele dar as aulas, então era aulas de vôlei, futsal, futebol de campo. Então havia várias interação. Então eu acho que o desporto em geral, porque eu no começo também jogava vôlei, jogava handebol, então variava tudo enquanto está na escola. Então surgiu assim, né? Desde muito novo. Eu lembro do meu pai ir me treinar nos campinhos e ficava só eu e ele. E muitas vezes eu no começo até gostava de ir na baliza, eu era até guarda-redes, né? Eu pegava muito e fazia até a diferença. Só que aí eu também comecei a ver que levava gente para o campo, então, muito assim no começo, eu lembro que até os 10 anos eu era bem dividido entre ser guarda-redes ou jogar na linha, mas depois, felizmente, eu fui para o lado de jogar dentro da linha, poder sair da área, porque como guarda-redes, se calhar não ia crescer muito. Então foi essa visão que de chegar e de jogar numa outra posição que facilitou também a chegada à sénior. Foi, porque como guarda-redes eu poderia ter um futuro muito curto, né? Apesar que eu me dedicava, treinava muito. Só que depois eu comecei a ver que fazia diferença também. Então era assim, quando eu ainda jogando com amigos, quando a gente tinha um guarda-redes fraco, eu ia para a baliza para fazer diferença. Quando tinha um guarda-redes mais ou menos, eu tentava resolver na linha. Então ficava ali meio que dividido até um ponto que depois eu falei, não, eu tenho que jogar na linha, eu posso fazer diferença ali, e era o que todo mundo dizia, né? Mas eu tenho, atenção, que eu tenho muito mais jogos na Primeira Liga, na baliza, do que alguns guarda-redes que nunca chegaram à Primeira Liga, porque eu substituí o Kim e o Paulo Santos em em ano diferente na baliza do Braga. Sim, realmente só acabam por ser aquelas recordações e aspectos curiosos, vamos assim dizer, notas curiosas sobre a tua carreira. Essa é uma essa é uma delas. Ahm, e voltando aqui um bocadinho ao Brasil, quem é que foram as pessoas, se houve alguém que destacasses, que te ajudou a tornar sénior e a progredir no futebol? É, Houve, né, meu primeiro treinador como profissional, como sênior, que foi o professor Hélio Machado, né? Eu ainda tinha 16 anos quando ele me descobriu. Foi num jogo treino.
na equipe juvenil que eu jogava, do Irapuru, que era um time da Universidade de Mato Grosso, e era um time a nível de formação o melhor do estado. E um dia nós fomos fazer um jogo treino contra o Dom Bosco, né? Fomos fazer esse jogo treino contra o Dom Bosco e eu arrebentei com o treino, pô, dei várias cuecas no lateral e tudo, e de repente eu pegava 3 ônibus para ir para casa, né? Da distância que eu morava eram três ônibus que eu tinha, 3 autocarros que eu tinha que pegar, dar 1h30, 2 horas dentro desse percurso. E quando eu chego em casa, estava um carro parado na minha rua, eu vinha andando, né, do ponto de autocarro até casa, e tem um carro parado na porta da minha casa. E pronto, eu entro, quando eu olho, está o treinador, que a gente tinha feito o jogo mais cedo, que era da equipe profissional do Dom Bosco, em Mato Grosso, em Cuiabá, com o preparador físico. Ah, viemos falar contigo, tal, a gente já sentou aqui, estava a falar com a tua avó, que eu morava com a minha avó, porque meu pai morava no interior. Foi naquele momento que eles me mandaram para a capital para tentar ser jogador de futebol, investiram no meu sonho. Então, quando eu chego, sou abordado pelo treinador, pelo preparador físico. Olha, naquele tempo, meu apelido para o futebol ainda era Mirim. Mirim. Eles me chamavam de Mirim. Por que Mirim? Porque eu sempre jogava acima. Então, eu tinha 14 anos, jogava com os garotos de 16, e sempre 2, 3 anos acima, assim, às vezes. Então, eu entrei num jogo que o Irapuru estava a perder para o Misto, que é um clube tradicional no Mato Grosso, estava a perder para o Misto. Então, eu entro no jogo e dou a volta ao marcador. A gente estava a perder, eu fiz um gol, empatei, depois dei uma assistência, viramos o jogo, ganhamos o jogo. No outro dia, o meu treinador, que era o Arildo, que era o ex-profissional do Mato Grosso, na preleção, para falar sobre o jogo, e falar, a equipa foi uma vergonha, vocês jogaram mal, eu tive que recorrer a esse garoto que ainda é um mirim para dar a volta ao jogo. E nisso ficou mirim, né? Mirim é uma categoria abaixo e ficou o apelido de mirim. Então, eles vieram até a minha casa, Mirim, nós queremos que você vá para o Dom Bosco. Eu falei, professor, sinto muito, mas infelizmente eu não vou, porque eu adoro estar no Irapuru, eles me dão todas as condições, transporte, a gente tinha alimentação, a gente usufruía tudo que a universidade tinha, de piscina, tudo. Você também, né, subindo ali, tinha mais estrutura de treinadores, campos, bolas, dava um chuteiro, então te dava toda a condição que os outros clubes profissionais não davam. E eu falei, não, professor, eu não quero, tal. Ele, como é que é? Você não quer jogar no profissional Dom Bosco? Eu fiquei assim, eu falei, cara, meu ainda tem 16 anos, eu só faço 17 daqui a 2 meses. Ele, não, você vai jogar comigo. E eu falei, assim é diferente, cara, não vou pro juvenil, vou pro profissional, então eu aceito. Aí fomos no Irapuru, aquele tempo o jogador era escravizado, né, entre aspas, porque as equipas que tinham direito ao passe, e nesse meio tempo eu vou para o Irapuru e digo que, olha, eu vou para fora, vou para o Rio de Janeiro tentar minha sorte, eu queria que vocês me dessem a carta de liberação. E como sempre foram pessoas corretas, eu nesse ponto eu imaginei que eles não poderiam dar para uma equipe da mesma cidade, e como eu disse que ia para fora, eles me deram a carta de liberação. Eu fui para assinar no Dom Bosco, o presidente, quando me viu, olhou e começou a rir, porque eu era muito magro, franzino, era uma gazelinha, e ele começa a rir e olha para mim, foda-se. Ô, professor Hélio, esse não vai jogar nunca na nossa equipe? Você tá doido? Você não bate bem da cabeça? Os caras vão matar ele. Olha o corpo deles. E eu falei, presidente, então tá. Eu assino o contrato, já me dá a liberação. E eu assinei o contrato, já com uma rescisão na mão. Ok, isso. E como é que foi lidar com essa notícia? Foi um fator a mais de motivação, né? Porque eu falei, eu vou provar para essa pessoa que realmente eu tenho valor e vou fazer diferença. Então, comecei a treinar, comecei a me adaptar ao futebol sênior, com homens, com jogadores fantásticos que a gente tinha no tempo, o Ilco, o Vitor, que eram jogadores. O Vitor já tinha ido para o Flamengo e não quis ficar, ele chegou a jogar com a camisa 10 do Flamengo, um jogador da minha cidade. Não é? Então,
o motivo de ser aqueles caras do interior, aquela coisa, não adaptar a uma cidade grande, voltou. Então, você jogando com aqueles caras, o seu futebol subiu ainda mais. E eu comecei a destacar. Eu lembro que chegou no primeiro jogo, eles vão dizer bem assim. Aí chegou esses dois homens que foram fundamentais na minha vida, como jogador, o professor Hélio e o Gilmarzinho Ferreira, que hoje, não, infelizmente, não está mais conosco, faleceu há uns 2 anos, chegou naquele dilema. Mirim não é nome de jogador. O que nós vamos fazer aqui? Aí o Gilmarzinho falou, e nem tampouco Wenderson, porque meu nome é o Wenderson, né? No Brasil eu sou o Wenderson, aqui em Portugal eu sou Wenderson, meu nome de batismo. Só que ele olhou e falou bem assim, Mirim não é nome de jogador. E o Wenderson, quando o locutor falar o Wenderson, ele já perdeu a bola. E ficou aquele contratempo ali, qual o nome que eles iam me dar? Aí o Gilmarzinho olhou e falou bem assim, olha, se a gente cortar o final aqui, teu nome vai ficar Wender aqui em Portugal. Pode ser assim? Eu falei, pode aí. Pronto, fui batizado nesse momento. Primeiro jogo, entrei, só quis o destino que eu fizesse um gol, já na estreia, e depois daí foi surgindo o jogador. Foi surgindo o jogador e aos 24 anos é a tua primeira oportunidade, talvez a tua primeira oportunidade de vir para Portugal, e isso aí colocava a questão que foi realmente a primeira e foi a Naval o único clube a contactar-te, isto em Portugal, ou havia outros convites, por exemplo na Europa, não só em Portugal, para vires? É assim, eu vou emendar essa história. Então eu surjo no Dom Bosco, não acreditaram muito em mim, fui o destaque no Dom Bosco esse ano, fui revelação do campeonato e com a liberação na mão. Aí eu ainda fui para um clube maior ainda, de mais tradição, que foi o Operário, onde Sim. fiz 93 no Operário, 94 no Operário, 94 eu fui o artilheiro do campeonato, com 19 anos, até hoje eu sou o artilheiro mais jovem do campeonato mato-grossense, com um grande destaque, fiz 3 gols na decisão do campeonato. Se vocês têm prova, podem ir no YouTube e colocar lá. Final do Campeonato Mato Grossense de 1994. O Wender foi artilheiro, fiz 3 gols na decisão. Daí surgiu as grandes propostas. Eu tive proposta para ir para o Fluminense, eu tive proposta para ir para o Sport Recife. Fui para o Sport Recife. Com 19 anos, eu estava jogando no Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. Joguei com o Juninho Pernambucano, com o Leonardo, os grandes craques do esporte. Fizemos um grande campeonato. Aí aquilo tudo subiu na cabeça. Depois, no ano seguinte, eu vou para o Botafogo. Melhor ainda, mais tradição, mais massa. Jogar do lado do Túlio, 20 anos no Rio de Janeiro, com 20 anos no Rio de Janeiro, morando sozinho, ganhando bem. Aquilo tudo foi ainda mais ápice, né? Não é difícil controlar um rapaz solteiro no Rio de Janeiro. Sim, e já com essa fama toda, não é? Ainda mais difícil, se calhar. Depois aquilo tudo sobre a cabeça, você já deixa de ser tão profissional, você já pensa que é mais do que você é, né? E depois, aquilo que foi uma ascensão assim, começa a inclinar o avião, né? O avião já não está subindo tanto. Então, depois daí, eu comecei a descer, fui para o Ceará, fui para o Vila Nova, já jogar segundas divisões, né? Aí, depois eu fui para Pucarana e cheguei em Valadares. Fui jogar no Democrata. Fiz um campeonato mineiro fantástico, né? A equipe estava muito bem, fomos o campeão do interior, fiz grandes jogos contra o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. E lá tinha, de Valadares, um Adelso, um empresário que traz ainda muitos jogadores dessa região para Portugal. Então, o Adelso, com os seus irmãos, trabalhavam com ele, sempre vinham falar comigo e diziam, olha, nós vamos te levar para Portugal, tem vários clubes vindo aqui, já mandamos a tua cassete, aquele tempo era cassete, nem era tempo de DVD, né? Sim. E eles gostaram muito da sua cassete, então, super, e vão aqui, vão mandar o treinador vir te ver. E eu, tá bem. Só que nisso, o Democrata não estava a pagar. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Longe de casa, né? Longe de casa, pô, passando mal as coisas aqui, os clubes não pagam, o clube não paga, não dá a atenção que é devida. Olha, eu vou embora. Peguei isso, foi numa sexta-feira, fui embora.
Quando chegou no final de semana, chega o treinador da Naval, que foi o Raul Águas. Raul Águas, que é parente do Rui Águas, eu acho que Sim, sim, sim. é tio do Rui Águas. Então o Mister chegou lá para me ver, de repente vão ver a escalação, eu não estava. Aí me liga o Adelson, olha, estamos aqui para ver o teu jogo e você não tá. Eu falei, olha, já estou em casa, velho. Os caras não pagavam, olha, eu peguei minhas coisas, juntei a mala e vim embora com a mulher e o filho, que nesse ano já era casado, em 99, já tinha um filho. E eu falei, e sinceramente, eu pensava até em deixar o futebol, porque eu falei, olha, para ficar você aquele período que estava indo assim, de repente começa assim, eu falei, se calhar é melhor tentar ver outra coisa, né? E fui embora, voltei para jogar em Mato Grosso ou montar alguma coisa, enfim. Fui com esse pensamento, com esse intuito. Me liga o Adel e falou: olha, eu estou aqui vendo o jogo e daqui a pouco, depois do jogo, eu te ligo. Bem, aí, depois do jogo, me ligou: olha, o treinador não gostou de mais ninguém, ele vai levar você só pela cassete. Eu falei: ó, Adel, eu não acredito mais nessas coisas, qual é o clube? Ele: é a Naval 1º de maio, assim, assim. Eu falei: tá bem, olha, hoje é domingo, amanhã, se você depositar X na minha conta, eu acredito e fico à espera de vocês, porque isso era final de maio e a gente vinha para cá só em julho, começo de julho, por início de Sim, por época e causa da tal. pré-época e o mercado de transferências, sim. E eu falei, se for assim, eu acredito e pronto, fico aqui em casa de férias e fico até lá. Aí calhou, no outro dia ele realmente fez o depósito na minha conta e eu falei, acreditei, falei, não, então tá certo, eu vou para Naval. Então foi assim que surgiu essa, essa minha vinda para Portugal. O Vender teve 3 anos bastante positivos na Naval, 98 jogos, 33 golos, mas nunca conseguiram a subida à Primeira Liga. Durante esse tempo, esses 3 anos que passou na Naval, um dos objetivos era a subida da divisão, e se foi, o que é que faltou nessa altura? É assim, sinceramente, quando eu venho para Portugal, não há essa informação que há hoje em dia, né? Você ir no Google e colocar Naval 1º de maio, você já vê todo o historial do clube, né? Então você sabe para aquilo que você está vindo, qual vai ser o patamar que você vai jogar, quais são a ambição do clube, né? Sabe o que te espera. Hoje em dia é muito fácil, todo mundo está globalizado. Aquele tempo nós éramos dinossauros do futebol. Então, Naval, assim, não é um nome que eu ouvia muito falar. E, de repente, você chega aqui com o intuito de ser campeão, né? Essa era o meu intuito. Eu vou trabalhar para ser campeão? Esse era o meu pensamento. E, de repente, eu chego, pá, muito bem recebido, adoro a cidade, sempre que posso vou a Figueira. Tenho muitos amigos. O presidente, o Aprígio dos Santos, por muito que muitos digam, fez muito pelo clube, né? Fez muito pelo clube. Mas a Naval era um clube que não tinha estrutura para mais nesse período. Então, quando você fala assim, mas a Naval não subiu. Não, mas esses 3 anos foi um preparatório para a Naval chegar nesse objetivo, nesse patamar. Então, jogadores como eu, como o Fernando, como o Sargento, o Rui Mendes, que é da cidade, o Marinho, que jogou lá. Então, foram jogadores que fizeram parte desse trabalho para que outros tivessem um fruto. Porque quando eu chego na Naval, ainda sem conhecer, falando, era tradicional muitos brasileiros chegarem aqui logo no aeroporto dizendo, eu vim para ser campeão. Aí, sem menosprezar, vinha para o Estrela da Amadora, ou Paul Verca, tá entendendo? Só se aconteceu um milagre para ser campeão, a verdade é essa. Mas ainda não havia essa globalização, essa coisa que fica fácil, né? Você hoje em dia coloca ali no Google e vê todo. Então, o que foi? A Naval nunca tinha ficado 2 anos seguidos, já tinha alcançado outras vezes a segunda divisão, a segunda liga, mas nunca tinha se estabilizado ali. Então, houve esse crescimento do clube, a cidade abraçou, e eu espero que a Naval está ressurgindo agora, eu espero que, do fundo do meu coração, ontem a Naval fez 127 anos, eu acho que é o clube mais antigo
de Portugal. E, sinceramente, do fundo do meu coração, eu espero que a cidade abrace de novo esse projeto e a Naval logo, logo possa estar disputando campeonatos profissionais outra vez. Então, eu acho que eu fiz parte desse crescimento, né? Eu assinei um contrato de 3 anos e o cumpri. Cheguei a ser capitão nos últimos 2 anos e depois passei a braçadeira para o Fernando, que ficou lá há muitos anos, é um histórico lá dentro também, que jogou 10 anos. Eu acho que foi o único clube dele, salvo erro, aqui em Portugal. Então, eu acho que fico feliz por ter feito parte desse crescimento e a Naval conseguiu depois, anos depois, surgir na Primeira Liga. O Vender, e como referiu muito bem, 3 épocas muito boas num projeto sustentado para o crescimento da Naval. Ao nível pessoal, 3 épocas tão boas, levo em 2002, 2003 ao Sporting de Braga. Como foi a adaptação à chegada à Primeira Liga e a um clube histórico como o Sporting de Braga? Temos que voltar um pouco aí. Eu estou em final de contrato com a Naval e janeiro me liga o empresário, o Adelso. Olha, o Vitória de Guimarães está interessado em você. Olha, bom, muito bom. Vamos falar, vamos. Vim a Guimarães. Voltei de Guimarães com um contrato assinado e voltei com uma pastinha no bolso. Eu tinha naquela época um Fiat Punto e eu acho que eu peguei 75 mil euros, porque era jogador livre, né? No final de junho poderia assinar contrato, e eles me deram uma luva. No começo era Pimenta Machado, não era isso? O presidente Sim. Acho que sim. Acho que era o Pimenta Machado na altura. Era um histórico do futebol português, e ele veio, trouxe o dinheiro, eu comecei a contar, e eu contava, e eu, não, alguma coisa está mal. Contava de novo, eu, não, alguma coisa está mal. Aí eu olhei e falei, Adelso, isso aqui está abaixo? Quanto é que tem aí? Eu falei, só tem 50 e poucos mil. Aí eu olhei para o presidente assim, presidente, está mal? Ele, é por causa do líquido e ilíquido, porque se colocasse o I na frente, te ferrava. já vinha com desconto, né? Então eu olhei o código, falei, tá em líquido aí, não? Falei, esse valor é líquido, foi isso que nós combinamos ali no almoço. Aí trouxeram o dinheiro de volta e eu voltei para Figueira. Torcendo e rezando para o carro não quebrar, né? O que você vai fazer sozinho? Voltando à noite, num Fiat Punto. Eu falei, se o carro quebrar aqui e eu precisar de ajuda, os caras descobrirem que eu estou com esse dinheiro aqui e vão me roubar. Se fosse no Brasil, nunca na vida que eu voltava com dinheiro assim, né? Mas aqui, pronto, país que a gente conhece, a tranquilidade que a gente tem aqui, e voltei. Passado um mês e pouco, isso foi em janeiro, fevereiro, chega em abril por aí, me liga o Adelso. Olha, o Braga te quer. Adelso, não inventa, cara. Como é que o Braga me quer? Eu já assinei contrato? Eu não vou assinar 2 contratos e depois vai arrebentar comigo isso. Não, tranquilo, eu vou resolver, vou ver, vejo o que eu vou fazer e tal. Eu falei, e outra coisa, o dinheiro já foi todo para o Brasil, não posso devolver. Ele falou, não, tranquilo, eu vou trabalhar e você vai pegar mais um pela assinatura. Eu falei, olha, eu estava preparado para me ferrar, mas eu falei, não, vou pegar mais um na mão, pelo menos eu posso ficar um ano sem jogar. Mas eu comecei a pensar, estou assinado com um clube e vou para outro. E naquele tempo eu nem tinha essa ideia da rivalidade que era, né? E agora eu nunca contei essa história, assim, eu conto essa história para amigos, nunca contei essa história para o público em geral, porque eu achei os contratos. Essa fase de pandemia, você fica tanto em casa que você começa a mexer em tudo. Então, eu achei os contratos há um tempo atrás, né? Achei esses contratos e estava a ver. E depois eu não tinha ideia, e depois eu troquei o Braga para ganhar menos. Ok, isso é curioso por acaso, porque dá toda a história de. Tinha a luva do
Do Vitória. Do Vitória e pronto, por causa de todo o processo, houve ali aquele, vamos dizer, engano de contagem ou de acordo e depois até vai para o Braga. Supostamente o Braga, também sendo um grande clube em Portugal, não se esperava, acho eu, essa troca, e ainda por cima para ganhar menos. Porque o que fazia a diferença era o dinheiro que eu peguei do Vitória. Então o Vitória, entre aspas, me pagou para me jogar no Braga. Mas depois eu comecei a ver como é que funcionavam as coisas e o que aconteceu. Eles fizeram uma contratação antes, só que depois eles encontraram o Ferreira. Lembra do Ferreira, um ponta de lança, que jogou no Leiria, jogou no Farense, se não me engano. Um brasileiro, ponta de lança. E depois, ainda naquele tempo, tinham os extras comunitários. E eu era um extra comunitário. Então, o que eles fizeram? Eles estavam doidos pelo Ferreira, conseguiram a negociação com o Ferreira, que também era jogador do Adels, e falaram, olha, e agora em algum lugar você tem que meter esse jogador. Então, eu me senti assim, eu falei, tá bem, ok, se eles estão fazendo isso é porque também não me querem. Né? Então, vou para o Braga, fico bem, e foi isso que aconteceu. Vim para o Braga, assinei um contrato de... Porque no Vitória eu tinha um contrato de 3 anos. Eu venho para o Braga com 27 anos e assino um contrato de 2 anos. Eu falei, olha, eu vou confiar naquilo que eu... no meu valor, na forma que eu estou, e assinei um contrato de menos tempo aqui, até ganhando um pouco menos. É uma história bastante curiosa, ainda por cima, entre dois grandes rivais, não é? Como é o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga. O Wender foi treinado por o Joaldo Ferreira e por o Jorge Jesus. Podemos dizer, dois dos gigantes treinadores do futebol português, duas personagens míticas. Quais eram as principais diferenças entre eles? Principalmente a forma de ver as coisas, o trato com o jogador, né? O Gesualdo é mais humano nesse ponto. Eu acho, se bem que agora o JJ no Brasil conseguiu mudar um pouco. E a verdade, você analisando ele agora, ele é um treinador diferente. Eu acho que há mais esse contato com o jogador, o tocar, o falar, o se aproximar mais. Que até então aqui não havia, e principalmente nesse período, era mais distante. Agora, sempre houve uma grande competência, né? E o Gesualdo não, já se aproximava mais, eram outros tempos, era um período que você, assim, tanto não ouvia falar dessa coisa. Hoje em dia já há muito... Eu ouvi uma entrevista ontem do Fernando Santos, que é fabulosa, a falar dos termos. Hoje o futebol está muito nos termos. Então, quem fala mais bonito parece que sabe mais. Exatamente. É essa, e os treinadores estão assim, querem dominar cada vez mais o jogo, e às vezes as coisas estão simples, eles dão uma volta para chegar aqui. Então, é complicado, mas pronto, isso não é o caso, vamos falar dos dois. O Gesualdo sabia te orientar, fazer você crescer, e ele me fez crescer muito. Eu tenho muita pena de ter pego ele tão tarde na minha vida, já com 27 anos. E ele falava sobre as rotações, como você fazer uma rotação sem perder velocidade. Então, era muito assim. E depois te dava muita liberdade dentro do campo para você colocar em prática aquele poder de decisão que você tem, que eu acho que está acabando muito no futebol, e principalmente por conta dos treinadores. O futebol está mais previsível, está mais controlado pelos treinadores, de certa forma. Muito bem. E o JJ era rigoroso, muito profissional, nas marcações, do porquê que você está ali, explicava, eu quero você aqui fechando por dentro ou por fora, ou fazendo isso, aquilo. Mas você referiu, são dois treinadores. Eu acho que Portugal, a nível de treinadores, é um dos primeiros países do mundo. Eu acho que está no top 3, seguramente. Vale ressaltar, desculpa, muito por conta da cooperação também com os cursos de formações. Eu acho que isso é fabuloso e é essencial. Wender, nós aqui já ouvimos falar aqui de uma história muito especial do Jorge Jesus com o João Tomás.
com galinhas ou seja, naquela altura não havia nada disso, ou seja, não havia galinhas no campo do Braga com o Jorge Jesus. Era estranho, né? Houve na Naval. Na Naval, uma vez a gente já não ganhava há algum tempo e o presidente soltou uma galinha preta dentro do. E depois o jogo se atrasou porque ninguém conseguia pegar a galinha para tirar do campo. E parecia que a galinha pintava todo mundo, sabe? Assim, é um pouco estranho essas crenças que hoje em dia já não, já Já não não, existe. com muita pena que já não faz parte assim, Também provocava aqui alguns bons momentos com os jogadores, com certeza, não é? sem dúvida, sem dúvida. E havia algumas superstições, algumas trocas que, de repente, olha, fulano, eu sei que você vai entrar, pô, e vai entrar em tal minuto. Se deu certo no jogo passado, olha Muito bem. Na época, bom, de passar aqui 3 épocas, fizeste 3 épocas fantásticas no Braga, deu-te aqui uma projeção para que na época 2005-2006 fosses contratado pelo Sporting Clube Portugal. Como é que aconteceu este contacto e esta transferência? Como é que ela aconteceu? É assim, logicamente foi pelo ano anterior, né? Que 2004, 2005 foi fantástico. Eu fiz uma dupla incrível com o Jorge Luiz. Né? Fizemos aí 3 anos muito forte aqui no Braga, muito forte mesmo. Culminou com uma festa bonita que a Liga fez e premiando, né? Eu, sinceramente, quando me ligaram um pouco antes dizendo, olha, você é o vencedor, o melhor extremo da Liga, eu falei, não. Deve estar brincando, falei, alguma pegadinha, né? Falaram, não, prepara o discurso. Eu até na filmagem, depois eu faço uma cara de espanto, mas eu já sabia. Fiquei sabendo meia hora antes da premiação. E eu falei, não, deve estar de brincadeira. Eu concorria com Simão Sabrosa e com Quaresma. Um tinha 21, 22 anos, o Quaresma, o Simão para ir 25, 24, 26, uma coisa assim. E eu com 30. Tá bem. Isso, tava o Mister Peseiro e ele na festa também, eu acho que ele foi o melhor treinador, foi o melhor treinador esse ano. Tinha vários jogadores do Braga concorrendo e ganhou eu e o Jorge Luiz. O Gesualdo Mister também estava concorrendo para melhor treinador, o João Tomás para ponta de lança, o Nunes para central, e acabou por ganhar só eu e o Jorge Luiz. E isso houve uma conversa lá, a gente depois disso ia de férias, e eu fiquei, pronto, feliz, tal, se realmente for verdade, se isso acontecer. Quando eu volto de férias, todo mundo já falava isso, olha, o esporte a gente quer, e vai tentar fazer e tal. Agora, é uma equipa que te quer, mas não quer pagar aquilo que o Braga pede, né? 1.700.000, que era a cláusula, eu acho. Nós estamos falando isso em 2005. E depois, nesse período, começou muita novela. E essa semana eu tive o prazer de fazer os recortes, que eu estava mexendo, como eu disse antes, aí no baú. E realmente foi muita novela. Se falava todos os dias, estava nas capas dos jornais. Eu tenho isso aqui só de jornais dessa novela. O Peseiro falou com o Venda, o Peseiro te quer, o Peseiro não abre mão do Venda, aí o presidente de Salvador, eu não vendo por isso, o Jesus, se querem, tem que pagar, e ficou essa novela. Isso, do dia 5 de julho, que foi a apresentação, até o dia 31 de agosto, ou 30 de agosto, que foi o fecho do mercado, acho que foi 31 de agosto. No último dia, eu fui para o esporte, mas o João Alves, no último momento. Então, passado tudo isso, hoje em dia eu vejo, com a experiência que eu tenho, foi adquirida depois desse tempo, e depois da experiência que eu vivi, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não ia, sinceramente. Apesar de ter ido ganhar mais, essas coisas, daria uma certa forma do Braga, pronto, aumentar meu contrato, como eles queriam, essas coisas, e ia tentar rever essa situação. Por quê? Porque estava fadado a não dar certo.
Mas, por quê? Porque o Mr. Peseiro já vinha sob pressão, o homem que te quer, né? Ele queria mudar, não o modelo, né? Mas a estrutura de jogo. Ele queria mudar para um 4-3-3, a estrutura da equipa, né? Ele pensava em fazer isso, ele queria mudar o sistema. Não houve eu acho que a pré-temporada é essencial para o conhecimento do grupo. Quanto menos jogadores chegarem depois da pré-temporada, mais sucesso você pode ter. Principalmente porque vai estar mais dentro do processo, do modelo da equipa, vai estar... Porque o futebol é uma sociedade. O convívio dos jogadores são muito importantes. Porque você se torna amigo mais de um, você conhece o outro melhor. De repente, você não gostava de fulano, você começou a conviver com ele, você... Nossa, como esse cara é diferente daquilo que eu pensava. Então, essa associação é muito importante. E não houve. Quando eu chego no esporte, eu pego um balneário destroçado. Era brasileiros para aqui, outro para ali, o outro para ali, e de repente eu fico no meio. Né? Eu não tenho para onde ir, eu estou no meio. Então, eu ia um pouco do lado dos portugueses, outro lado dos brasileiros. Então, ficava aquela coisa. E alguns conseguia ir dos dois lados, e outros estavam só em um lado. Então, houve aquela coisa que não foi legal. Passado isso, eu chego no final de agosto, no último dia de agosto, começa setembro, primeiro jogo contra o Benfica. Havia toda aquela expectativa para a estreia, né? Agora que o Wender está aí, vai mudar, vai jogar o 4-3-3. Começou a treinar assim. Depois houve sabe, aquele negócio, aquela coisa que já estava instituída ali dentro. O Liedson, para mim jogar sozinho na frente, não estou acostumado. Aí o pessoal do meio-campo dizia: para a gente jogar só com 3 no meio, vamos os ângulos. Tá, já vê. Então, logo na primeira semana, eu descobri que não ia dar certo. Tentei remar contra a maré, entrei depois, não foi de início contra o Benfica, ganhamos o jogo, gol do Luiz Loureiro, ganhamos esse jogo do Benfica, parecia que ia tudo bem. No jogo seguinte, fomos à Suécia, Almstad, eu acho que era o Almstad, ganhamos 2-1, eu faço um gol e dou uma assistência para o David fazer, ganhamos 2-1. Depois... perdemos depois ganhamos Setúbal, depois fomos a Madeira e perdemos. Aí já começou a tremer tudo, né? Eu tinha feito esse jogo na Taça UEFA, tinha feito o gol, pensei que ia jogar no campeonato, não, fiquei no banco, perdemos para o Nacional. Depois, no meio de semana, temos o All-Star de novo, de volta. Fomos eliminados dentro de casa. Esse jogo, eu joguei de novo, de titular, fiz um golaço, um gol para mim que é uma pintura. Sim, quem nos está a ver neste momento, exatamente neste momento, esse gol na transmissão. Nós aqui no Skype não, mas na transmissão está a ver esse gol. Eu fiz um golaço, foi muito bonito. Depois perdemos e começa tudo a fritar. Cada um sacudido o seu capote, muita confusão dentro do balneário, essas coisas. E logo em seguida cai o homem que me levou, o homem que tanto falou de mim, o homem que tanto me queria. Né? Veio o Mr. Paulo Bento, respeito muito, grande homem, treinador, com uma ideia totalmente diferente. Né? Eu não posso julgar, é uma ideia do treinador e ele usou daquela forma. E onde ele... no losango dele, vou jogar em losango, não te vejo por fora e também não te vejo na frente. Eu falei, então ele só me vê no banco ou fora. E eu falei, olha, eu vou fazer de tudo para sair. Depois surgiu a oportunidade deles precisarem de um lateral direito. Mais uma vez eu fiz a vida do Abel feliz, porque eu aceitei voltar para o Braga e voltei a ser feliz, voltei a jogar, mas... Não culpo ninguém. Também tenho consciência tranquila que tudo fiz para que desse certo. Né? Tudo fiz para que desse certo. Treinei, trabalhei bem. Tenho 2 jogos só como titular. Tenho poucos minutos. Tenho 2 golos. Né? Então,
Se não quiseram me usar de uma forma melhor, não foi culpa minha, não foi por falta de trabalho, não foi por falta de empenho, mas foi por outros motivos que eu não controlava. Nessa. Falavas do 4-4-2 que o Paulo Bento queria incutir e não te via tanto, mas também havia nomes como Nani, Sapinto, Varela e Dualá na equipa para jogar em posições iguais, semelhantes à tua. E a pergunta que eu te deixava era: esses nomes eram uma forte concorrência para a posição que tu tinhas, ou estavas a conseguir sair por cima? Não, o Varela era miúdo, assim como o Nani, né? O Varela é um pouco mais velho, acho que um ano ou dois do que o Nani. Mas a verdade é que o Paulo Bento veio com a ideia de promover muitos jogadores. Uhum. Muitos estiveram com ele nos juniores, alguns foram campeões, então eles já o conheciam e resolveu seguir essa direção. Não é? Eu acho que nem tanto foi pelo. Você falou de grandes jogadores, né? O Sapinto, o jogador que foi, seleção portuguesa há vários anos, o Nani, o nível que chegou, né? O Varela também, depois no Porto, chegou num nível fabuloso. Então, para você ver, nessa fase, sinceramente, não foi o nível, não menosprezando a tudo, porque eles não eram o jogador que foram e que são até hoje, que ainda jogam, mas foi mais, né, nesse contexto do que eu falei antes. Muito bem, Vender. Em relação aqui, falámos há bocado ou estamos a falar aqui do plantel, do Sporting, e pelas suas palavras percebi que o plantel não era muito unido. E isso, apesar de não ter efetivamente aquela mão, como se dizia na altura, nos jogadores do Sporting, ou era outro fator que havia esta divisão do plantel? Logo vi que você é sportinguista, quer mentir. Vamos lá. Eu tenho história desse tempo que dava para um livro que era para morrer de rir, mas infelizmente, por ética, não posso abrir o jogo assim. Mas um dia eu vou escrever um livro e vai estar algumas histórias desse momento. Agora, mas eu acho que a grande questão que a gente também não. pode. Assim, há muitas. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco, né? Que foi num ano antes, o Sporting perdeu tudo em uma semana. Que foi a Liga Europa, a Liga Europa, sim. Perdeu o campeonato. Então, queira ou não, o Mister Peseiro ficou muito fragilizado. Tinha feito um trabalho top, né? Tudo aquilo que um treinador possa brigar pelo título, tá numa final europeia e de repente uma semana ele perdeu tudo. Então ele já de certa forma veio fragilizado para a época seguinte, né? E com isso veio culminar de algumas rebeldias, de jogadores que queriam sair, jogadores que achavam que já tinham dado tudo, né? Houve ali muita novela, eu lembro do caso do Rochenbach, por disciplinas, mesmo o Lee Edson, o David. Então, jogadores assim que, de certa forma, queriam sair, não estavam realmente instituídos muito dentro do processo em ficar no esporte. Mas também, de outro lado, havia outros os jogadores que poderiam pegar naquilo, eu acho que não tiveram mãos para isso, né? Porque era um balneário com jogadores surgindo novos, caso do Moutinho, o Custódio, jogadores com personalidades, né? Mas eu acho que nós tínhamos o Beto, o Sapinto, e eu acho que o grupo ficou muito dividido entre os brasileiros, os mais experientes e os jovens, né? Entendeu? Eu acho que isso foi um palavra para tudo aquilo ruir. Ainda mais depois de perder tudo que perdeu em uma semana. E também com esses problemas todos no balneário, e tu próprio já tinhas dito que havia a questão de logo naquela primeira semana de perceberes que as coisas não estavam ou não estavam encaminhadas para correr tudo bem, vamos assim dizer, nessa passagem pelo Sporting.
e tentaste ao máximo pertencer a todos os grupos e relacionaste bem com todos os teus colegas. Eu fazia a pergunta de até que ponto é que houve alguém que te pudesse, vamos dizer, abraçar e te facilitou essa entrada no plantel. Houve alguém ou não? Sim, não, eu me dava bem com todo mundo, né? Eu chego ali depois, tu fica meio que perdido, chego no último dia de transferência, mas eu me dava muito bem, porque eu já conhecia o Edson, né? Desde lá do Brasil, o lateral esquerdo que jogou no Leiria. Então, e depois eu acabei por conviver mais com o Edson e com o Silva, o ponta de lança, dois brasileiros, mas também que estavam no momento de saída já, como eu. Então foi nesse período que eu fui nessa leva. Ok, ok. O Vender partilhou, lá está, o balneário do Sporting, embora poucos meses, tendo vindo do Braga e depois regressado ao Braga. Já falámos aqui da desunião que existia na altura no balneário do Sporting, não é? Mas quais as principais diferenças, se é que haviam outras, que identificavam entre o balneário do Sporting e o balneário do Braga? Era total, né? O Balneário do Braga a gente já tinha jogadores que estavam no clube há muitos anos, né? Eu lembro quando cheguei no Braga, a forma que estavam realmente a hierarquia, né, que existia, né? Caso de Arthur Jorge, Barroso, é, o Odaí, o zagueiro central, e mesmo mais jovens como Castanheira. é, então havia uma forma diferente de abraçar, de acolher para aquilo, né, para que aquilo vá dar certo, tá entendendo? E depois há um período que esses começam a sair do clube, né? O caso do Arthur Jorge, que teve comigo 1 ano e meio, coisa assim. Depois o Barroso, que parou, e depois o Castanheira também que saiu. Mas quando esses jogadores deixam de fazer parte daquele núcleo duro, do chamado, né, aqueles que comandam mais o balneário, a minha ascensão, a ascensão do NEM, né? Então, junto com aqueles mais novos que surgiram, o Paulo Jorge, né? Dentro do clube, jogadores mesmo formados no Braga, então há uma sociedade diferente, tá entendendo? E eu acho que isso sempre foi muito importante. Você respeitar a individualidade, cada um, porra, um sou mais alegre, o outro é mais na dele. Então, isso é natural. Agora, o momento, olha, vamos conviver, vamos, olha, jantar. Todo mundo da equipa jantar. Depois, quem quiser sair, sai. Quiser ir para tua casa, vai. Vai entender? Então, são coisas que são muito importantes, que fazem a diferença quando você vê um grupo. A união do balneário, digamos assim. O Vender, já falámos aqui da experiência no Sporting e do que significado teve esse jogo e esses gols. Total, né? Até hoje eu sou lembrado muito por isso. E, e isso, mais uma vez, prova que o Paulo Bento não confiava muito em mim, né? Porque fazer aquela troca e falar, olha, ok, vamos fazer. Eu também não confiava muito no Paulo Bento, só o que vender, só para... Então, eu acho que foi uma displicência total, porque qualquer pessoa mais antenada ou mais experiente, ele também era novo como treinador, né, profissional, ele tinha estado no Júnior. Eu acho que hoje em dia ele veria de outra forma. Olha, vamos fazer um negócio, mas você só vai poder jogar na próxima, porque foi. Eu volto aqui para dia 1º de janeiro e o jogo é dia 8, salvo erro. E o jogo é dia 8, é o primeiro jogo de janeiro, né? Então, eu vim cheio de vontade, a verdade é essa, e eu falei, olha, hoje vai ser o jogo da minha vida, vou tentar fazer de tudo para vencer esse jogo. Eu estava ali semana passada com aqueles caras, treinava, conheço, sei como é que é isso, e
e vou tentar fazer diferente, e provar que realmente eu sou muito melhor do que aquilo que fui lá. E que eles deveriam ter me aproveitado melhor. Sim, ali aquela diferença da tática pode ter alterado aqui o rumo das coisas. É porque estava a brincar aqui com o Paulo Bento, né? Porque, aliás, o Paulo Bento tem dos últimos anos dos melhores resultados da classificação do Sporting no campeonato, tirando o título que foi há 18 anos. O Paulo Bento foi aquele que conseguiu melhores resultados, infelizmente, com o Sporting. Por ano. Esse ano, salvo erro, foram vice-campeões. Exato. Sim, eu como benfiquista tenho de dizer e concordar com o Rogério neste ponto, porque o Sporting, enquanto teve o Paulo Bento, eu lembrava-me que o Benfica ficava em terceiro. E a partir do momento em que o Paulo Bento sai, o Benfica começa a ficar em segundo. Portanto, alguma coisa... Sim. Lá está. Mas não estamos a comentar propriamente o Paulo Bento aqui, por isso. Para que fique bem claro, nós estamos falando a nível de balneário e a nível de convivências. Sim, sim, claro. Nunca colocando em causa o que é o Sporting como estrutura, porque aquilo é fabuloso. Eu adorava estar ali. Eu adorava ir para a concentração. Até hoje eu sinto falta da comida da concentração. É realmente fabuloso. Okay? E eu acho que o Sporting é um gigante adormecido, tem tudo para dar certo, e eu torço para que realmente dê, porque eu gosto do Sporting também, né? Não é demagogia, não é porque... Mas é um clube que me diz alguma coisa. Eu, apesar de ter jogado pouco, ficou no meu coração, não é? Eu, quando chego em 99, o Sport é campeão, então eu sempre dei sorte. Tem que ter continuado. Ou então chegar todos os anos, né? Iria ver. Pronto, mas voltando então ao Braga, e a verdade é que voltaste lá e voltaste a ser feliz. Esse foi o primeiro jogo de muita história, e nessa história tu contas com muitos jogos, são 195 jogos pelo Clube Braga, e em que marcas... Não vai errar. O quê? Não ouvi. Não. E 45 golos, sim. E 45 golos. Não? Todo mundo erra, sabe por quê? Por quê? Porque eu não conto os 2 golos que eu fiz na Intercalar. Em 2008, em 2007, ok. 2007 e 2008 havia uma liga intercalar, que era feita para garotos novos ou alguns do plantel que esteja lesionado voltar. E eu lembro, e era hábito, era tudo, tinha título instituído, e eu lembro que eu fiz 2 jogos nessa liga, voltando de lesão, e fiz 2 golos. Então eu tenho 40 golos no Braga, aponta aí. São 47, pronto. 47. Fica para registro para todos nós, para nunca mais voltar a... O caderninho está aqui anotado, eu também faço. E a minha pergunta é, com esses golos e esses jogos, como é que é fazer parte do clube na história e sendo um dos jogadores com mais jogos, tal como outras figuras que existem? O Wender, pelo menos para nós, e isto é reconhecido aqui unanimemente no painel, é uma das figuras do Braga e que associamos a uma das caras do Braga na primeira década, deste novo milénio. Muito feliz, né? Saber que você se esforçou, que você vê. Nós estamos falando desses números. Você dividir por 5 épocas e meia, são jogos pra caramba. Eu acho que poucos jogadores na história do clube têm esse percentual de jogos pelo tempo que ficou cá. Sim. São muitos jogos. E se for de... Isso mesmo. E depois era um jogador que dava muita assistência, era um jogador que eu fui artilheiro da equipe, melhor marcador por 2 anos, dos 6 anos que cá tive. Eu falo 6 porque eu não computo muito essa saída e volta, eu fico tudo por aqui, então. Então, foram 5 anos e meio, na verdade, de Braga.
né? Tirando esse passeio por Lisboa. Então, a nível de número, eu acho que foi fabuloso. O primeiro ano foi uma adaptação até um pouco dura, mas eu acho que no momento que a equipe mais precisava, o meu futebol apareceu, porque em 2002, 2003 nós brigamos para não cair de divisão, a verdade é essa. A equipe brigou para não cair de divisão. Depois, no ano seguinte, nós já vamos à Liga Europa. Depois, no ano seguinte, de novo, vamos à Liga Europa. Então, houve um crescimento sustentado dessa equipa, né? E você vê a preponderância que você tem na equipa, na forma que a equipa joga, quando você não joga, você em números. Porque até então, no Braga, enquanto eu estive disponível para jogar, sem estar lesionado ou sem estar ou com cartão, o Braga nunca ganhou sem mim em campo, nesses 5 anos e meio que eu tive aqui. Sim, realmente nota-se logo a importância que teve na equipa e a ser o titular e a importância de todos os gols, das assistências. Porque muitas vezes, se você for olhar, o Braga ganhou um jogo, e eu estar aqui, e foi justamente um jogo antes de eu ir para o esporte. Eu fui expulso num jogo na Póvoa do Varzim e depois fiquei suspenso do primeiro jogo do campeonato, em 2005, 2006. Fiquei suspenso do primeiro jogo. No segundo jogo, eu tinha condições de ir ao jogo, mas o Mister Jesualdo achou por bem, por causa dessa novela toda, me preservar e me poupar. E foi que o Braga ganhou esse jogo. É o único. Pronto, então você vê a importância, você se sente bem, a forma que as pessoas falam, né? Agora, naturalmente, há jogadores mais queridos que outros, há adepto esse jogador para mim foi mais importante, esse jogador eu respeito, não entrar por aí, cada um teve o seu papel. Agora, eu fico feliz realmente saber que fiz parte dessa bonita história, desse crescimento do clube, porque hoje você vê um clube totalmente diferente daquilo que a gente tinha, né? Do tempo que a gente treinava na Ponte, das condições que a gente tinha no 1º de maio. Eu cheguei a jogar 1 ano e meio no 1º de maio, até passar para o municipal. Então, houve um crescimento brutal. Hoje em dia, nas redes sociais, o que é falado, mas a gente tem que lembrar também daqueles que fizeram parte, que deram, né, estabilidade para que o Braga seja o que é hoje. Sim, depois da passagem pelo Braga, foram bonitos e felizes anos, passa também pelo Belenenses, que há pouco me tinha esquecido no início, e que fez menção a ele logo no início, e também tem uma experiência internacional, outra experiência internacional, contanto que em Portugal foi a primeira, e que ainda hoje cá habita, portanto é porque gostou, diria, mas no Chipre joga 3 anos. E como é que foi o guarda do país e se recomendas para jogar, porque é um campeonato um pouco desconhecido, especialmente para nós portugueses? É assim, voltar só um segundo antes. Sim, claro, força. Do Braga, que havia ali uma questão da forma que você vê o jogo por dentro, né? Se depois você começa a analisar dessa forma, se você tem em princípio, digamos, o potencial para ser um treinador, né? E eu me via muito o que eu fazia dentro de campo, a forma como eu comandava meus colegas, a forma que eu falava, a forma que eu orientava, em tantos momentos ofensivos, como eu criava, como o jogo passava por mim, né? Tanto a nível ofensivo como defensivo, eu sempre me vi, né, nessa nova função que eu tenho hoje. Muito por conta daquilo que eu vivenciei dentro do campo e pelos aprendizados que eu tive com muitos treinadores, né? Agora, voltando ao Chipre, retificando mais uma vez, não foram 3, foram 4 anos. Ok, mais uma para as nossas notas. Foram 4 anos, fantástico. Eu saio do Belenenses depois de... E outra coisa, eu saí do Braga para ir para o Belenenses também no último dia. Era sempre o último. Naquele...
De 2008 para 2009, eu vou para o Belenenses porque eu briguei com o Jorge Jesus. Pois, assim, nós perguntámos sobre ter sido treinado pelo Jesualdo e pelo Mister JJ, mas a verdade é que nós tínhamos visto, jogou poucos jogos, que foram logo aqueles inícios, e lá está, no último dia sai. Saí porque houve uma desavença entre a gente. Ele disse que estava resolvido e depois, afinal, não estava. Já tinha se passado uma semana, mas pronto, isso não veio ao caso. Tinha se passado uma semana e depois nós ganhamos um jogo. Ele se sentiu mais confortável para me mandar embora e disse que já não contava comigo. Mas pronto, isso são coisas que aconteceu. Ele tem um pouco esse processo. Ele chegou no Flamengo, ele identificou que o Cuejá era um ídolo da torcida Sim, que sim. poderia ir bem atrapalhar a forma dele jogar. E ele fez força para que ele fosse embora, né? E isso aconteceu aqui comigo. Eu saio, vou para o Belenenses, fiz uma época razoável no Belenenses, fiz 6 gols, uma coisa assim. Depois há alguns convites, eu já com 34 anos, né? Já é uma idade que todo mundo começa a pensar que você está acabado. E esses convites, houve acho que 2 da Primeira Liga, o Passos e o Gil, mas que não era a nível financeiro nem tão pouco e nem tão perto daquilo que eu acabei meu último ano de contrato. Né? Depois houve um convite do Chipre, que aproximava esses valores, e eu me senti, por falar com alguns amigos e tal, me senti mais propenso a ir nessa aventura. E que correu bem. Foram 4 anos, eu consegui estender minha carreira até os 38. Joguei 2 anos no Hermes, joguei 1 ano no Acna e joguei 1 ano no Ares Limassol, onde já foi na segunda divisão, fomos campeões, né? E o clube voltou para a primeira divisão. Eu tinha mais 1 ano de contrato, mas achei por bem, quando eu estava de férias em Braga, numa conversa com o presidente, ele me fez o convite para entrar na formação do Braga como adjunto, e pronto, eu achei por bem, com 38 anos, encerrar e entrar num clube que me diz muita coisa, e foi basicamente por aí. Agora, se você disser, o Chipre não é tão desconhecido para os portugueses, o Chipre é muito conhecido pelos portugueses. Por quê? Porque tem muitos jogadores portugueses lá. E tem muitos jogadores portugueses por lá. E há alguns anos atrás, realmente se pagava muito melhor do que se paga hoje, é natural, caiu, né? Mas houve muitos jogadores que aqui, entre aspas, atingiu uma carreira média, que chegou lá e foram o topo. Foram jogar a Liga dos Campeões, jogaram no Apoel, jogaram no Anortoses, e jogadores que fizeram e ganharam muito dinheiro, Naturalmente, o mercado hoje está diferente, né? Agora, é um país que, por vezes, a mentalidade não é fácil, não é fácil, porque eles vivem aquilo muito à flor da pele, e, e acreditam muito que, de repente, bom, se você falhou foi porque você quis para beneficiar alguém. Então, isso, por vezes, é mal. Agora, se você for um profissional correto, se dedicar, você tem tudo para vencer lá, e eu adorei. Tenho muitas saudades do Chipre. Se Deus quiser, quando passar essa pandemia, a minha pretensão era ir de férias esse ano lá. É um país que está no meu coração. Tem boa comida, eu também conheço bem o Chipre, tem uma boa comida, tem boas praias, não é? Lindas, são lindas, aquilo é fantástico. Muito bem. Wender, como é que foi aqui o último jogo que tu fizeste? Foi lá? Como é que foi a ouvir a sensação pela última vez o árbitro apitar? Foi o final do jogo e foi o final da carreira enquanto jogador. O que é que sentiu nesse último apito? É assim, sinceramente, nesse último ano não me causou grande transtorno. O que me causou foi no ano anterior. Por quê? Eu fiz 2 anos no Acna, no Hermes, e fui muito bem. E
e tinha um bom salário, tudo, mas aconteceu uma coisa lá que eu nunca tinha visto, um presidente mudar de clube. Ok, houve uma transferência na direção. Não no balneário. Não, esse clube era de um dos homens mais ricos da ilha. Então, eu fiz 2 anos com ele, né? E hoje em dia ele voltou para o Hermes e está lá. Então, e é uma vilazinha que nós chamamos de Aradipou, que é próximo a Larnaca, onde é que tem o aeroporto. Então, eu fiz 2 anos fantásticos no Hermes, e pá, ganhava super bem, tudo certinho, salário, essas coisas e tal. Chegou 10 dias antes de começar a época, da minha terceira época, o presidente me chama e diz que vai sair. Eu vou sair e, pô, eu quero que você vá comigo. Eu vou ajudar um amigo meu, não vou estar lá, não vou ser presidente, mas eu vou ajudar ele lá e pago o seu salário para você ir para lá. Eu falei, olha, vamos ver. Só que eu gostava também da equipe, gostava dos companheiros, da amizade que eu fiz ali. Aí eu fui falar com a direção que ia entrar. Aí eu perguntei, olha, como é que é? Ele falou, olha, a gente não vai ter condição de pagar seu salário, a gente abaixar isso e aquilo e tal. Eu falei, caramba, então não vai ser legal. Aí, o porquê que o presidente quis sair? Porque ele queria unir, tinha dois times nessa cidade, que é o Hermes Aradipo e o Omone Aradipo. Então, ele queria unir os 2 times e fazer um só e construir um estádio. E depois aquilo era briga política, porque um é de esquerda, o outro é de direita, e os times não se bicaram. Então, como não aceitaram essa proposta, o presidente pegou e saiu. E o presidente saiu e me fez esse convite. Olha, eu te levo para o Acna, pago o seu salário e você joga por ele. Tá bem, vamos para lá. Vou para essa aventura, fui super bem, mantive meu nível aos 37 anos, mantive o nível, fiz 10 gols para ir. Eu tenho uma média de 4 anos lá, eu tenho uma média de quase 10 gols por época lá. Então, eu vou com ele, passo esse ano no Acre, tudo bem. Só que acaba esse campeonato, o pessoal do Acre falou, olha, você ganha muito, era o Lucas Fanheiro que pagava seu salário, e nós vamos diminuir seu salário. Eu falei, mas diminuir para quanto? Ele falou, olha, nós vamos te pagar 65% da, só para não falar em valores, nós vamos te pagar em 65%. Eu falei, tá bem. Vim de férias. Eu falei, olha, ok, tá tudo certo, porque eu confiava lá numa pessoa que estava lá dentro, era o diretor, que trabalhava no Hermes, foi que me levou, e confiei. Passado um tempo, esperava eles me mandarem um dinheiro e nada, esperava mandar o contrato e nada, e eu comecei, esse ano sim, houve uma aflição, porque eu falei, olha, ele começou a me ligar e falou, olha, afinal, nós vamos te pagar 40%, não é o 65% que tinha acordado. Do valor que você ganhava na época passada, nós vamos te pagar 40%. Você já está com 37 anos, é um bom valor para você. Eu falei, olha, se você tivesse me falado isso antes, quando eu estava aí, era capaz de eu ter aceitado. Porque fazia mais um ano e acabava, não era? Era essa a minha intenção. E tinha condições para isso física. E assim eu não aceito, porque você tinha me dito que era dessa forma, eu vim para Portugal de férias e aceitei. Aí, nesse momento, me bateu um certo desespero, né? Você pensar, nossa, acabou minha carreira, parei. E isso era para ir começo de julho, para preparar para a pré-temporada. E isso sim, houve ali um abanão, nossa, parei, como é que foi o último jogo, você lembrado? Aí sim. Mas só que depois, quando chegou no meio de julho, houve um convite de um diretor que já tinha trabalhado comigo para mim para o Ares Limassol, olha, a gente quer que você venha. Eu tinha um outro jogador aqui que ganhava X, ele machucou, a gente vai ter que contratar um jogador experiente, eu acho que você que pode ajudar a gente e tal. Pronto, voltei, falei, pronto, vou fazer mais um ano. Desta forma, como foi, eu já não pensava em voltar, e eu voltei, eu acabei indo sozinho morar lá, minha família ficou aqui em Braga,
E pronto, fiz o último ano, subimos divisão, fomos campeões, fiz 13 gols, então pronto, acabou. E quando eu fui, eu já me sentia feliz em pensar que era o último ano, só que antes de acabar a época eu assinei mais um ano, não é? Assinei mais um ano de contrato. Só que aí quando eu voltei de férias, houve o convite, eu liguei para eles e falei, olha, eu vou encerrar a carreira, eu acho que por mim já deu o que tinha que dar, foi bom, porque talvez eu não teria essa oportunidade de entrar no Braga no ano seguinte, né? Porque mais gente vai surgindo ali na fila e não foi tão doloroso já. O Vender teve uma carreira como jogador muito boa, bastante gratificante, uns números para quem não era avançado com bastantes gols, mas depois deu-se a passagem para treinador. Já referiu esse convite do António Salvador para ser adjunto na formação. Como é que foi essa passagem de jogador para treinador? Sim, foi de uma forma natural, né? Para aquilo que eu já vivia dentro do campo, aquilo que eu, enquanto ser humano, aquilo que eu pretendia, porque no começo eu acho que a melhor coisa da vida é a dúvida, porque quando você tem só certeza, fica chato. Né? Então eu tinha muita dúvida o que eu seria como treinador, qual o tipo de treinador, qual, entre aspas, qual o personagem, porque muitos treinadores às vezes são personagens, sabe? E alguns vestem tanto aquela capa, aquela coisa de ator, que depois fica para o resto da vida. Mas e eu tinha muito questionamento a esse respeito. Eu vou ser um treinador mais próximo. Então eu aconselho muito, quando entrarem para esse lado, vão para a formação, porque é diferente. Porque ali você ganha bagagem, você está lidando com pessoas, ainda mais com miúdos, a questão emocional, se você vai ser mais próximo, você não vai ser. Então você tem muito espaço para, entre aspas, errar. Né? Porque a gente só cresce com os erros. Ninguém cresce só com vitória. Você cresce com os erros, o acerto. Então, nessa fase, eu acho que foi benéfico para mim. Mas a minha primeira experiência, até então, foi quando nós somos campeões de juniores. Eu era adjunto daquela equipa. Só que houve ali um ciúme ou outro pelo fato de eu ter sido o jogador que foi no Braga, né? E depois eu acabo saindo para o Scout, fiz 2 anos no Scout, quando o Bruno Thiago saiu para trabalhar com o Deco, e houve esse fosso, e o presidente me chamou, olha, se calhar vai ser bom você trabalhar aqui no Scout, e então eu fiquei chefe de departamento de Scout, só que passado um tempo eu comecei a ver que não era entre aspas, o que eu queria, né? O treino, a relva, e realmente nesse primeiro ano não foi muito benéfico para mim, porque eu não consegui evoluir aquilo que queria e não me senti desejado da forma que eu queria, ou que eu previa, ou que eu pensava. Então eu acho que não souberam me usar, entre aspas, porque eu ia fazendo o trabalho muito por fora, porque das grandes decisões muitas vezes você está... Passado esses 2 anos no Scout, eu começo a bater, eu falei, não, mas foda-se, eu tenho que tentar ser treinador agora, porque vou chegar aos 50 e pouco e dizer, pô, por que eu não fui ser treinador? Então, no primeiro ano, eu resolvo assumir o Sub-16, né? Houve ali umas conversas, eu falei, não, eu fico com o Sub-16, com a equipe que eu conhecia bem, garotos que foram fantásticos no meu crescimento enquanto treinador, que me passaram muita coisa, e garotos que você vê o prazer de ver o crescimento deles, o foco, a concentração, né? Era Palmeiras, né? Porque o Braga tem um convênio com o Palmeiras. Então, nesse Sub-16, nós passamos a segunda fase, que até então ninguém tinha conseguido, era mais equipas de primeiro ano para não cair de divisão, nós empatamos com o Porto lá, não empatamos com o Porto em casa, ganhamos o Porto no Olival, com esse miúdo que joga agora na equipe principal, o Mulatinho, falhou o nome dele. Grande Romário Baró. Então, grande jogador, o miúdo já se via que ia ser diferente.
Fomos ganhar lá, ganhamos a equipe principal do Braga, né, no Sub-17, né? Uma equipe joga contra a outra e acabamos por vencer. Então foi um ano de experiência muito grande. Eu falei, realmente é isso que eu quero, é esse caminho. Já comecei a me encontrar, né, me ver qual seriam as minhas diretrizes como treinador. Depois vem o ano seguinte, o Sub-17, nós fizemos uma campanha fantástica, estávamos na frente do campeonato, quando surgiu a oportunidade de ir para a equipa B, que foi no final da época, né? A equipa B estava em último colocado, coisa assim, estava em último colocado na segunda liga, e eu peguei na equipa, acho que nos últimos 12 jogos, e conseguimos a manutenção, e, e foi um trabalho fantástico, né? Isso. O Wender fez parte daquela parte da evolução da academia do Braga em 2017 e depois, já como referiu, foi treinar a equipa B. Havia dinâmicas conjuntas entre a equipa B e a equipa principal? Né? Mas de uma forma de ser mais usada a equipa B do que a equipa B usar a equipa principal. Essa que é a verdade. Porque muitas vezes, muitas não, tem que ser assim, né? Na verdade tem que ser assim porque a equipa principal é que diz tudo no clube, né? Se a equipe principal está mal, o clube está mal. Os ativos vão ser mais baratos, não vão valorizar tanto, o adepto cobra mais, já não há tanta receita. Então, há um suporte da equipa B que às vezes custa caro. Né? A gente tinha jogadores, às vezes, que nunca treinavam com a gente e apareciam no dia do jogo para jogar, sem as rotinas que nós treinamos, sem conhecer o adversário. Há treinos que você faz, às vezes, que você está dentro do campo e de repente vem e te levam 7 ou 8 e você tem que reformular todo o seu treino. Não é? Então, são esses contratempos que muitas vezes acontecem na equipa B, que acaba por ser natural, mas que, de certa forma, se você for ver a equipa B enquanto resultado de jogo, é muito mal. É muito mal porque você não tem todas as condições, entre aspas, por esses fatores que eu falei antes, para que você possa pensar só em vitórias. Não, você tem que pensar mais no crescimento dos garotos, porque a equipa B foi feita para isso, né? E cada vez mais os garotos crescem com erro, né? São jogadores que tem que ser avaliado, aqueles que têm um perfil para chegar na equipe principal, e esses mesmo errando tem que jogar sempre. A verdade é essa, e eu concordo com isso. Porque se houve um consenso de várias pessoas a falarem, várias pessoas que conhecem no futebol, há aquela pessoa que lidam com eles diariamente, né? A parte física, técnica, emocional. Há um consenso que fulano pode chegar a equipe A, então esse fulano tem que jogar, mesmo errando. Mesmo errando. Por quê? Porque de repente ele não está tão maduro enquanto o outro que tem mais 2 anos, mas ele é que tem esse perfil para chegar lá. Né? Então tem que ser visto dessa forma. E eu, nesse primeiro ano, mesmo, por exemplo, o Lume era um garoto que não jogava. E comigo ele jogou esses últimos jogos, esses últimos 10, 11 jogos, e fez um campeonato fantástico, né? Porque eu já conheci o Lume, porque também no meu período enquanto scout foi eu que trouxe ele para o Braga. Né? Alguns dizem ao contrário, mas nunca tinha visto o Lume. Pronto, eu trouxe o Lume para o Braga, ainda ele estava no Senegal, e depois ele vai para o Moreirense e depois foi vendido ao Porto pelo valor que foi. Né? Para além do Lume, que passa pelo Braga e é uma descoberta sua, no Braga B também passam nomes como Francisco Trincão, o David Carmo, o Bruno Wilson e o Luther Singh, todos eles a jogar na Primeira Liga, na Liga NOS, e no caso do Trincão até já com um contrato num grande Mundial. Passaram outros nomes, é verdade, mas quais é que foram... Eles já eram destaques na equipa e também em jeito de brincadeira, em jeito de brincadeira e seriedade, obviamente, o que é que eles mais aprenderam também com o Wender?
Assim, se você vê, né, são jogadores com potencial incrível, né? Que você citou aí, o Trincão já é da formação do Braga desde o, salvo erro, sub-15, sub-16, né? Então, é um miúdo que passou por vários treinadores e que usaram sempre da melhor forma, por isso que ele é o Trincão que é hoje. E eu não vou dizer que eu sou responsável por isso ou por aquilo, não, porque ele teve uma formação sempre em crescente no Braga e conseguiu atingir esse patamar que o atingiu hoje, né? Mas agora, se você for levar essa consideração desses nomes que você falou, em janeiro, para você ver, imagine uma equipe B que está fazendo um grande trabalho, aí você perde o Luther e você perde o Ibrahima. Pois, é daquelas que lá está, são as tais coisas. E você citou o Ibrahima, porque o Ibrahima, um miúdo que chegou aqui no Sub-19, e nesse ano comigo na equipa B, o ano passado, estava a jogar pra caramba. Estava a jogar demais, o miúdo estava muito bem. Tanto é que quando o Lume vai para o Porto, o Moreirense exige que ele vá para, para o Moreirense nessa contrapartida. E nisso, em janeiro, nós ficamos sem o Luther e sem o Lume, porque o Trincão já não vinha ali na equipe B. O Trincão já estava na equipe principal, mesmo sem jogar, porque o Trincão com o Abel não jogou, não é? Veio jogar esse ano e está mostrando que vale, ainda bem, pelo potencial que tem. Ah, e não vinha muito pela equipe B, mas são jovens com grandes valores, jovens que vêm desde muito cedo na formação do Braga, passaram por vários treinadores por lá com muita capacidade. O que eu dizia para eles, e que você disse, é a confiança, é o assumir o jogo, é o não ter medo de errar, não é? E colocar tudo aquilo que eles têm em prol da equipa. Porque quanto mais eles fizerem isso, mais em evidência vão estar. Porque o talento é natural deles, tá entendendo? E são miúdos que já percebem muito do jogo, dos aspectos tático, técnico, da estratégia do jogo, cada momento do jogo, o que deve fazer. Por isso que estão nesse patamar acima dos outros. E deixo mais uma pergunta sobre a sua relação também com o Braga, neste caso com o presidente, com o António Salvador. Isto porque é uma das figuras do clube, em termos de história, como jogador. Passou pelo clube não só como treinador, mas também no scouting. E também é pai de um atleta de formação do Braga. Como é que é a sua relação? Mantém contacto? Tem uma boa amizade? Uma relação de amizade, foram alguns anos, apesar dele ter me mandado embora, foram alguns anos, o presidente tem que tomar decisões e cabe a ele, né, decidir o futuro do clube, tem feito um trabalho ímpar, né, você não pode... Logicamente, a gente tem que ver todo um historial lá atrás, mas realmente eu lembro a primeira vez que eu cheguei, o primeiro ano, foi a primeira vez que eu tive salário atrasado aqui no Braga, e foi no primeiro ano, eram outros presidentes, o clube financeiramente não estava assim tão bem, e de repente ele entrou ali e mudou tudo aquilo, né? Com o seu pensar, opa, às vezes parece um pouco intempestivo, mas sem dúvida você não pode desassociar esse crescimento do Braga com tentando tirar o nome do Salvador, não. Eu acho que se você fala de muitos jogadores que vieram, vamos falar nesse período, na era Salvador, né? Se você fala de muitos jogadores que passaram e que deram esse suporte para esse crescimento, né? Caso meu, do NEM, do Barroso, do Castanheira, desses jogadores. Depois surge a outra geração, tipo Alain, né? Tipo Mossoró, tipo Lima, e depois o Matheus, e depois vai indo, aí depois já vem outra geração, agora os Hortas, o Paulinho, e são pessoas que vêm. E depois você pega o Salvador nessa geração toda, né? Então, realmente, para o clube é um homem. E eu acho que uma das primeiras decisões do Salvador, que foi fantástica, eu falo até hoje, foi quando ele... Ninguém gosta que o treinador vá embora, né? Alguns jogadores, antigamente era mais fácil fazer isso, fazer malandragem, o caramba, para o treinador cair, essas coisas existiam muito no futebol, a verdade é essa. Mas uma das primeiras grandes decisões de Salvador foi quando ele, em 2002 para 2003, ele despede o Cássio Santos,
porque realmente a equipa não conseguia jogar. Era um treinador que tinha uma coisa fantástica no treino semanal. Pô, os exercícios, a qualidade que ele dava ao trabalho de campo, ao treino em si. Mas chegava no final de semana, ele não deixava a equipa jogar. Era muito básico, você treinava tantas coisas para chegar no domingo e não usar. Então a equipa estava muito retraída, estava numa fase que se ele não busca o Gesualdo, a gente ia cair de divisão e talvez esse Braga não seria o que é hoje, não é? Porque você ir para uma segunda liga é muito penosa. E foi nesse período também com o Gesualdo que o meu futebol mais apareceu. Em relação ao seu filho, ao Ian, ele tem uma cláusula de rescisão, diria com números já avultados, dada a idade. Como pai, é algo que o assusta ou deixa orgulhoso? Isto porque tanto pode ser uma como outra, ou até ambas. Assim, nós temos que levar em contexto, né? A cláusula não tem nada a ver com o salário dele, porque ele ganha pouco pra caramba. Eu acho que Sim, 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 sim. É aquilo que supostamente o Braga diz. Se o querem, têm que pagar isto. sinceramente, ele teve até muitas outras propostas, né? Financeiramente melhor, mas como havia a minha ligação com o Braga, como havia a própria ligação do Ian com o clube em si, com a cidade, porque o Ian nasceu aqui em Braga já, né? O Ian já nasceu em Braga. O Ian frequenta o Braga quando eu jogava, desde sempre, né? Ainda bebê. O Ian entrou na escolinha do Braga ainda com 4 anos. E naquele tempo ainda não podia, eu tinha que ir nos treinos para os treinadores deixarem ele treinar. Porque, mas ele vai pegar de mão na bola. Eu falei, eles já sabem tudo. Eu já ensino para ele em casa. Ele sabe que não pode pegar a bola com a mão, ele sabe que tem que correr atrás dela, ele sabe. Então, naquele tempo, a escolinha, para você ver como é que era, nós estamos falando de 2006, por aí, as escolinhas só aceitavam de 5 anos ou 6, tá entendendo? Para não lidar com esses mais novos. Sim, 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 sim. Não, e ele continuou ali, e eu achei por bem que ele ficasse, de repente pode ser o sonho dele também, estrear pela equipe principal, se tornar profissional. Ele assinou um contrato profissional, que tem mais um ano de duração, né? Tem mais um ano de duração, e é um sonho, né, que ele vista essa camisola também a nível profissional. Estava fazendo uma época fantástica, né, no sub-19, né? Eu não esperava que fosse correr tão bem, porque o Ian, ele é de novembro, ele tem muita diferença de idade. Geralmente o grupo, 60% do grupo, 60% ou 70% do grupo sub-19 é tudo mês de janeiro. O Ian é de novembro, dá uma diferença de quase 22 meses. Então eu estava Sim, sim. esperto que o boom do Ian poderia ser na época que vem. E de repente ele fez uma época fantástica, o mérito próprio, pelo foco, pela concentração que tem. E vamos ver qual será o futuro dele. Ele que tem construído a sua história, né? Ele tem o exemplo aqui dentro de casa. Na verdade, enquanto eu não era treinador, eu falava com ele e era visto de outra forma. A partir do momento que você vira treinador, que os outros jogadores falam sobre você, daquilo que você transforma a tua equipe, ou daquilo que você conduz o seu dia a dia, então hoje em dia já aceita, né, melhor. Mas eu tive esse ano, eu tirei só para acompanhar, como não estou no ativo. Eu tive algumas propostas, mas preferi levar a vida só mais por esse lado, para acompanhá-lo. Mas nunca chego para dizer, olha, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Não, eu às vezes toco olha, naquele lance você poderia ter dado mais, chegado mais firme, você poderia ter corrido mais nesse lance, você mais nesse sentido, mas nunca dizer, olha, faz isso, fecha ali. Não, isso é função do treinador. Eu falo, faz o que o seu treinador manda. Se você fizer o que o seu treinador manda, ele vai estar satisfeito contigo. Tá, entender? E eu acho que tem que ser dessa forma, e ele vai descobrir o caminho dele. Claro. Em relação aqui aos conselhos, também acredito que o Vender também passe muito aquilo, e vai ser preponderante na carreira do Ian,
que é falar dos bons exemplos que deve fazer não só, fora de campo, não só dentro de campo, como estávamos aqui a falar, mas também fora de campo. Também acredito que lhe oriente um bocadinho aqui no que deve e não deve fazer, não é? Sem dúvida, né? Porque é o que eu falo, você, como figura pública, você é visto em toda parte, né? E o teu comportamento, as tuas ações que vão ser julgadas, né? A verdade é essa. E hoje em dia, com as redes sociais, com essas coisas, nós estamos mais expostos, né? É natural dessa nova geração. Então, eu digo para ter mais cuidado, para ter uma postura, porque é uma pessoa que influencia as outras, né? Um jogador de futebol está tendo as notícias, então, e principalmente ser um bom ser humano, e eu acho que isso tem que ser o principal fator, olhar para aquilo que está ao seu redor, não é? E tentar fazer o melhor, não olhar só para dentro, o meu melhor, não, olhar para que as pessoas estejam todas bem, saber ir entrar num lugar e sair da melhor forma possível, olhar aqueles lugares, o porquê também que algumas pessoas têm algumas ações, porque nem todo mundo vive tão bem, nem todo mundo tem essa qualidade de vida, nem todo mundo tem direito ao estudo de uma forma, à saúde. Então, tem que estar antenado a tudo isso para que seja um bom cidadão, é isso que eu desejo para ele. Muito bem. Sem dúvida, com exemplos vividos, acho que nada melhor na vida do que ter alguém por perto que já passou por situações similares, não é? Portanto, isso aí é sem dúvida um fator que irá ser diferenciador para o Ian. Wendel, estamos a chegar aqui perto da nossa fim da nossa conversa. Estendeu-se para lá daquilo que era suposto, mas como não temos assim nenhum prazo ou nenhum constrangimento com o horário, deixamos aqui um bocadinho a conversa fluir. Vamos passar agora aqui para a última fase da nossa conversa, que é aqui um género de alta pressão, ok? Perguntas muito rápidas e respostas também muito rápidas, que é a primeira coisa que vier à cabeça. Pode ser? Aceitas aqui o desafio? Vamos lá, pá. Não, viram que eu gosto de falar muito, por isso que isso se estendeu. Né? Não, mas como estávamos a falar um bocadinho antes da conversa, e desde já agradeço, é a forma como tu falaste de temas sensíveis, a forma como tu te abriste e que nos deste a conhecer também um bocadinho de ti e daquilo que se passou na tua carreira. Acho que é bastante importante, lá está, a conhecer não o Wender. O Wender tem uma carreira uma carreira muito recheada de muitos jogos, de clubes grandes, portanto, acho que isso é uma coisa que se conhece, mas conhecer o Wender enquanto pessoa era aquilo que nós também queríamos fazer desta conversa. Então vamos lá passar aqui para as perguntas rápidas. Wender, qual foi a pessoa que mais te ajudou ao longo da tua carreira? Eu sei que podes ter várias, mas aqui pelo menos se tivesses assim uma das mais principais. Meu primeiro treinador profissional, Hélio Machado. Muito bem. Se fosses para uma ilha deserta, quais os 3 jogadores que levavas contigo e porquê? Tem que ser jogador, pô. Vou para uma ilha deserta, eu vou levar jogador. Porque for treinador é fácil, não é? Olha, eu levaria o Deco, o Ney e o Ronaldinho Gaúcho. Opa! E porquê? Festa! Alegria! Muito bem. Uma ilha deserta com mais 3 pessoas e ficar triste não dá, mano. É verdade. E não havia o problema de cozinhar. Tu cozinhavas, não havia stress. És bom cozinheiro? Não, eu faço o básico, mas eu vou te dizer, o meu arroz é um dos melhores do mundo, pá. Já estou a ver que os jogadores são especialistas a fazer arroz. Já tive várias pessoas aqui que disseram arroz é o prato fundamental. Assim, muito bem. Brasileiro em geral, o arroz acompanha tudo, velho. Exato. Muito bem. Colega mais marcante de equipa que tiveste? Vandinho e Jorge Luiz, tem que ser 2, porque o Jorge Luiz por ter combinado com ele fantástico e o Vandinho pelo tempo, pela amizade. Muito bem. Agora, uma pergunta, esta tu se capaz de não teres, que eu adicionei há bocado, não é? Portanto, 4-4-2 ou 4-3-3? O que é que tu preferias?
É assim, muitas vezes os dois são essenciais, porque você com bola estende tua equipa num sistema 4-3-3 e sem bola tu para no 4-4-2. Então eu acho que os dois são bem... Mas nunca losango, né? Não, o losango acho que está ultrapassado. Muito bem. Defesa mais difícil de ultrapassar com quem já jogaste? Ui, Bozingua. Bozingua? Corria muito. Correr atrás dele não dava. Muito bem. Estádio mais imponente? Pô, do Braga, né? Que eu fui muito feliz ali. Muito bem. Qual o companheiro? A Pedreira é muito bonita, a arquitetura. A Pedreira. Por acaso nunca lá estive, mas por das imagens parece que é muito, muito bonito. É meu convidado, pá. Fica combinado. Eu pago as cervejas e a gente combina lá. Muito bem. Qual o companheiro de equipa com pior estilo de roupa? Andrés Madrid. Eu até, quando falou agora no Andrés Madrid, até já me lembro de ver assim umas coisas no jornal do Andrés Madrid. Praxe de balneário mais divertida que vivenciou? Assim, não digo que fosse uma praxe, mas é uma história. A gente estava treinando uma semana e ia jogar num jogo grande. Eu era um dos grandes. E tinha um garoto que era novo, que ainda não tinha estreado pela equipe, um brasileiro, tinha chegado no início da época e tal. E depois ele ainda não tinha estreado e a gente ia fazer um jogo contra um grande. Nós estamos na sauna e ele começa, estava eu, ele, o Vandinho, né, ali a galera a conversar, Paulo Jói, todo mundo. E o Vandinho sempre foi um cara muito direto, muito incisivo, né? E a gente tá ali a conversar e ele virou, e era Filco o nome dele. E ele virou e falou bem assim: Véder, eu acho que eu vou estrear, pá. Você viu como é que eu treinei bem? Essa semana eu tô tentando e o mister falou comigo assim, naquele lance para me fazer assim, assado. Aí o Vandinho se levanta: meu filho, acorda. Você não jogou até agora, nem ficou no banco. Você acha que você vai para esse jogo? Matou. Eu imagino como é que ele não se tenha ter ficado. Né? Então, antigamente os juvenis tinham muito respeito. Hoje em dia, essa juvenilizada chega no balneário já manda, porque é vendido por milhões, pô. Exato. Mas jogou ou não? Ele jogou nesse jogo ou não? Não, nem nesse. Antigamente eles estavam na mesa e tinha que levantar a mão. Aí a gente olhava, você pode falar. Era diferente, não é? Qual a comida favorita, Vender? Arroz de pato. Adoro. Boa. Fazes o comer ou lavas a louça? Bom, já vi que se for arroz é capaz de fazer tudo, não é? Se for arroz com bife, uma coisa simples, assim, um estrogonofe, eu faço a comida. Mas se não lavas a louça, estou a ver. Não, nem a louça e nem o fogão. Logo quando eu cheguei aqui, eu fui, o primeiro mês de pré-temporada, foi morar eu, Fernando e o Sargento. Então, cada um tinha um dever. Um fazia comida, o outro lavava a louça e o outro tinha que lavar o fogão. E eu pegava 2 ou 3 vezes, só fechava o fogão e disse que lavava. Chegava no outro dia para cozinhar o fogão todo sujo. Mas Filme favorito? Um domingo qualquer, com Al Pacino. Acho que é uma história top. Tem tudo Tiveste que a gente vive. Claro. Tiveste alguma alcunha durante o futebol? Ou... Pá, era Mirim, né? Mirim no início da carreira, que logo depois eu contei a história aí. Mas também alguns me chamavam de Mamulengo, que eu corria todo desajeitado, sabe? Aí, Mas era mais o Vender, não é? depois ficou, ainda bem. Exato. E agora, para finalizar,
qual o episódio mais engraçado da tua carreira? Tiveram muitos, pô, mas eu vou dizer a mordida na bunda do Petit. Esse início logo é promissor. Tem no YouTube, esse lance. Muito bem. A gente vai ver esse vídeo e iremos validar aqui esse episódio. Muito bem. Vender, queria agradecer-te aqui em nome do Visão de Bancada por esta boa e divertida conversa. Não sei se aqui o André e o Alexandre querem colocar aqui uma questão final. Está tudo bem? Tá tudo bem, acho que até fechamos com um momento bastante engraçado. Acho que foi uma bonita, engraçada forma de terminar o nosso direto e esta conversa que foi espetacular. Muito bem. Agradecendo aqui ao Vender, obrigado outra vez por este momento. Iremos continuar certamente a conversar noutros fóruns. Desejar-te a maior sorte do mundo, o melhor futuro também para o Ian e para ti, e que corra tudo muito bem. Diz. Não, perguntar se o André não quer falar alguma coisa, senão eu termino. Não, era só agradecer. Foi uma conversa muito, muito agradável, histórias muito engraçadas. Foi aqui um muito, muito bom tempo. E só para dizer que eu também sou sportinguista, mas o Rogério deixa transparecer isso mais. E por acaso também tinha curiosidade e são sempre agradáveis de ouvir essas histórias. Foi bastante bom. Olha, eu aqui agradeço pelo convite, né? A gente sabe essa fase menos boa que a humanidade tem vivido e espero que todos nós possamos passar por isso da melhor forma possível e levar em conta isso como um crescimento, né? Nessa convivência, e tem sido bom para conhecer, às vezes, até melhor dentro de casa o próprio filho, os próprios filhos, né? Isso tem sido salutar, mas de certa forma que tudo isso passe logo. Eu agradeço pelo convite, é sempre bom falar dessas coisas. Peço desculpas se em algum momento eu nessa conversa, porque muitas vezes você fala de uma questão ou outra, ou se eu, de certa forma, ofendi alguém, mas não é esse o intuito, é contar histórias engraçadas de uma forma leve, natural. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Aos nossos ouvintes, desde já, muito obrigado também por visualizarem esta conversa do Vender. Já sabem, sigam-nos no Facebook, Instagram, YouTube, lá que irão botar os nossos conteúdos. Vender, mais uma vez, um grande abraço e continuação de um bom fim de semana. Tudo de bom. Obrigado. Grande abraço.